Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês as simbologias que existem nesta casa de oração. Vejam só. Vamos começar falando do teto. É possível ver 4 pirâmides, tá? Ou também 4 pontas do obelisco. E todas essas simbologias são canalizadores de energias poderosíssimas, tá? Então eles conseguem canalizar e acumular energia física e espiritual dentro da igreja. Chegando dentro da igreja, vocês percebem uma atmosfera diferente e confundem com a presença de Deus. Esses triângulos, eles fazem menção também ao olho do Deus Gadu, tá? Ao olho onividente, o olho que é onisciente, o olho onipresente, o olho que tudo vê e o olho que está em todos os lugares. Vou revelar para vocês a tríade, tá? Que são esses 3 obeliscos. Existem vários significados, tá? Vários. Eu vou mencionar alguns, tá? Significa sabedoria, força e beleza. Significa também o sol, a lua e o olho do Deus Gadu, o olho que tudo vê. Ele faz menção também aos 3 mestres maçons, tá? Então esses 3 mestres, eles são o pilar da igreja, tá? Eles são o pilar da maçonaria. Vou revelar agora os significados destas colunas, tá? Elas fazem menção ali a uma escada, tá? E isso também é uma simbologia, tá? Essa simbologia do rito inglês, tá? E ela faz menção aos 3 graus da maçonaria, ou é chamado também de emulação. Então esses graus, eles fazem menção à sua evolução na maçonaria. O que é a evolução? Ao seu crescimento. Então, cada vez que você cresce na maçonaria, você sobe um degrau, tá? Então isso é chamado de escada. Tem outros significados também. O resumo básico dessa simbologia é exatamente isso. Então essa escada, ela faz menção nessas 2 colunas. Essa simbologia também dentro do obelisco também, tá? Existe também no centro dessa foto uma letra, tá? É a letra H, tá? Essa igreja, em outra igreja, existe essa letra H. E ela faz menção a Irã Abif, tá? Ao pai da maçonaria. Então, é uma letra também fazendo menção a Irã Abif. Não é só nessas 2 igrejas não, tá? Essa letra H, elas existem em vários púlpitos da congregação.
E a pior parte vem agora, tá? São tantas as simbologias de poder, de magia, tá? E todas essas simbologias são canalizadores de energia física e espiritual, juntando com os hinos maçons tocados e cantados, tá? Eles ativam um portal espiritual dentro da igreja, tá? Então, através dessas simbologias é ativado um portal espiritual, tá? Através do tocar dos hinos. Esses hinos eles têm uma altura de tonalidade, né? O estilo musical tocado na congregação é estilo lírico, e a altura das notas ativa um portal espiritual. O canto da igreja ativa também um portal espiritual atrás do pregador, tá? Hoje em dia é muito comum também portais espirituais dentro da congregação, tá? Qualquer decoração, qualquer estilo de arquitetura, de desenho que tiver atrás do pregador, ele passa a ser um portal espiritual, tá? Às vezes mudam as figuras, mas o significado ele é o mesmo, tá? Vou dar aqui um exemplo bem simples para vocês compreenderem, tá? Se eu fizer um risco de caneta, tá? Atrás ali do pregador, se eu fizer um risco simulando assim uma porta, tá? Simulando ali uma passagem, ele passa a ser um portal espiritual, tá? Pois essas simbologias, tá? O rito, os hinos, as melodias, os cantos, tá? Tudo isso ativa, são tantas as energias que tem dentro da igreja, tá? Que ativa aquela passagem, que ativa aquele portal espiritual. Querendo saber mais informações sobre portais espirituais, eu tenho vários vídeos neste canal que eu abordo assuntos de portais espirituais, tá? E existem também vários planos espirituais que cercam a nossa vida terrena, tá? Às vezes vocês confessam com a sua boca existir esses planos espirituais. Assisti um filme recentemente onde contém neste filme as mesmas simbologias que contém na congregação. Então contém nesse avatar 3 simbologias, as mesmas menções que faz o teto da congregação, e esse avatar ele utiliza essas simbologias para movimentar energias e abrir um portal espiritual. E esse filme ele retrata bem muitos rituais que a congregação segue. Ele retrata muito desses rituais. Ficar em comunhão para movimentar energia. Isso é um ritual que a congregação segue. E existem muitos testemunhos da congregação onde os irmãos, a alma, ela sobressai, ela sai do corpo. Existem muitos desses testemunhos. Vou colocar um desses testemunhos no final do vídeo. Mostra também nesse filme o ritual de batismo, o novo nascimento, né? Aquele que está morto, mas que depois do batismo passa a viver, né?
Aqui nesse filme tem o Momo, ele é um bicho, né, onde ele está morto. Aí ele passa pelas águas e ressuscita. É um dogma seguido pela congregação, mas esse é um rito de uma deusa chamada Kotito. Tem também um personagem Katara, né? Ela é uma mulher que deseja lutar, porém a única atribuição da mulher dentro do costume dessa tribo é que a mulher ela tem o papel dela, ela só tem um papel dentro da tribo. É o que acontece dentro da congregação, né? A mulher dentro da congregação ela só tem um papel. E essa tribo do norte ela é cheia de simbologias, e essas simbologias todas elas estão na congregação, né? E esse avatar, por exemplo, ele consegue movimentar os 4 elementos, e esses 4 elementos têm a simbologia na congregação desses elementos, né, que é o fogo, ar, terra e água. Todos os dogmas seguidos pela congregação são dogmas de deuses pagãos, são dogmas e práticas que os romanos seguiam antes mesmo do nascimento do cristianismo, né? Mas depois nasceu o cristianismo, atribuíram essas práticas, esses dogmas para Jesus, né? Mas mesmo antes mesmo de existir Jesus, esses dogmas já eram seguidos, né? Todos esses dogmas praticados na congregação são dogmas que já eram seguidos antes mesmo do nascimento do cristianismo. Mas são coisas que vocês ainda não estão preparados para ouvir. Vamos ali. E numa noite eu estava dormindo e meu quarto ficou muito claro, todo fluorescente, parecia essa lâmpada assim, e no meio daquele clarão veio um varão e fez assim: a paz de Deus. E eu fiquei com essa mão de carne, osso ali, mas de dentro desse corpo saiu uma outra mão e eu peguei na mão dele. Quando ele me puxou, o meu corpo ficou e o meu espírito saiu junto com ele. Ele falou: vem comigo. Passei pelo forro, pelo telhado, porque o espírito, irmãos, guarda bem isso, não tem matéria que pode segurar o espírito. O espírito, ele passa a parede, ele passa telhado. Não é que eu tinha asa para voar. E começamos a subir. E quando fomos, uma altura alta, muito alta mesmo, paramos e aterrissamos em cima de uma laje de um prédio. E a hora que nós paramos ali, falou: para, escuta e veja. O meu olhar passava as lajes. Não é o olhar da carne, o olhar do espírito, do corpo espiritual que acompanhava aquele outro corpo espiritual que era um anjo do Senhor. E eu comecei a olhar. Aí eu vi que era um hospital. Eu vi os corredores, as enfermeiras, tudo ali trabalhando. E a hora que eu olhei num dos leitos, eu conheci. Era um irmão da Água Rasa. E eu falei para o anjo assim: esse eu conheço. Ele tampou assim com essa mão e fez assim: shh, cala, escuta e veja. E eu fiquei calado, olhando e escutando. De repente, lá de baixo começou a fazer um movimento circular muito escuro e foi subindo como uma espiral. E quando foi chegando perto dos andares que aproximavam onde ele estava, eu pensei na hora que fosse uma água suja. Mas quando eu fitei os olhos, eu vi a garra, pena,
rabo, aquelas unhas compridas, e aqueles seres começaram a se destacar e dar risadas e gargalhadas. E aquele irmão velhinho que estava ali, ele começou a roncar igual um porco, uma sororoca de morte. E eu fiquei ouvindo ele fazer aqui, olhando aquele movimento, aqueles seres, pegou como fosse cordas, assim, de roupas velhas, como os presos usavam antigamente, chamavam aquilo de teresa, era uma corda de lençóis, de roupas velhas, que eles usavam para fuga, para fugir. E começou a enlaçar em volta do leito dele, e do meio daquele velhinho, saiu um homem muito mais velho, mais enrugado ainda, mais acabado, que dizia, não, não, não. E eles laçaram e começou a puxar ele para baixo. Ele dizia, não, não. A voz foi sumindo. Por quê? Olha o que saía da boca dele um pouco antes. Que graça nada, tudo mentira. Salvação, vida eterna nunca existiu. Palavra, congregação, revelação, tudo isso nunca aconteceu. Blasfemava. E ele foi puxado para baixo. E a voz sumiu. Eu olhei, o anjo olhou para mim e falou, esse perdeu o direito de subir e descansar com o Senhor, no último suspiro. Então guarda bem, viu? A fidelidade com Deus não é hoje e amanhã não. Ser crente hoje, daqui a pouco abandonar. Deus te chamou para ser crente todos os dias da tua vida. E está aguardando Ele vir. Vamos para outro lugar, fomos. A palavra já não vai muito longe não, irmandade. Mas a minha responsabilidade com Deus, eu quero ir para minha casa e dormir em paz. Vamos para outro lugar, paramos outro prédio. Da mesma forma, para resumir. E quando eu olhava, vi que era um hospital e tinha ali uma irmã que eu conhecia. E eu falei, posso falar o nome dela? Eu conheço. Pôs a mão de novo, cala, escuta e veja. E ela dizia bem assim, graças te dou, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Sofri muito, e começava a narrar a vida de cada um dos filhos, o esposo, tudo que ela passou, o cumprimento de tudo, e dizia, hoje minha carne dói, porque essa enfermidade me corrói, me consome, mas a minha consciência não dói. Eu estou te esperando, vem, Senhor. Volta, Senhor, vem, Senhor. Daqui a pouco do nosso lado passou uma comitiva de anjo que nos saudou. E na hora que nos saudou, não tinha, bendito é o Senhor, aquele estrapo velho, mas parecia um enxoval de noiva novinho. E começaram a desembrulhar. E aquela velhinha que clamava tombou a cabecinha devagarzinho, sem sororoca, sem nada. E do meio dela começou a levantar uma moça bonita, da pele rosada, de uns 15, 16 anos. Aleluia, os anjos envolveram ele naqueles lençóis flamejante e passou do nosso lado dizendo, vencedora, você venceu, agora tu vai descansar com o Senhor, aleluia. Olha a igreja aqui agora na comunhão, é essa voz que Deus quer que você ouça. Glória a Deus. Olhei para o anjo e ele disse, essa sim venceu. Glória ao Senhor. E para ver que não era um sonho, e sim uma visão tão clara. No outro dia tinha na minha rua uma irmã, chamada irmã Belinha, que vinha lá de Borda da Mata, fazer penteado nas irmãs. Bendito é o Senhor. E uma irmã que ia lá todo sábado pentear, bateu na minha porta. Aleluia, eu escutando lá na cama. A irmã veio, a minha mãe foi atender a irmã. E falou, irmã, fala que é, irmã, pode entrar, vamos tomar um café. Não, eu vou pentear meu cabelo na irmã Belinha, mas eu vim trazer o anúncio de 2 funeral. Nessa madrugada Deus recolheu 2 irmãos da Água Rasa, e quando eu ouvi aquilo eu apertei o lençol e fiquei com medo, esperando o nome do irmão que achava que recolheu, não recolheu, mas da velhinha que ela deu, falei, Senhor, um desceu e outro subiu, e hoje Deus toma o servo aqui na hora da palavra para dizer, aleluia, o teu interior está sendo renovado nessa palavra, então você vai subir. Mentira! É mentira dele!
Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aconselho-te que de mim compre colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que veja.